Boa noite, bem-vindos ao Bela Saúde. Mais um Bela Saúde com você. Toda quarta-feira, eu, Scudeler, aqui na TVM e você na sua casa. A gente fica junto, a gente tentando passar para você informações de qualidade. A gente fica doido para chegar quarta-feira, né, Scudeler? Cris, a quarta-feira virou um dia. E é muito legal porque, às vezes eu vou no comércio, ô doutor, eu não consigo assistir às 15 para 7 da noite, mas eu assisto às 2:30 da tarde, porque reprisa. Então, eu acho legal isso, porque a pessoa está trabalhando, naquele horário ela consegue ver e tal. A ideia do Bela Saúde é essa, estar aí com você e assuntos que te interessam. A gente tenta levar para você, a gente consegue, né, Scudeler, informações de qualidade. Primeiro, a gente escolhe bastante quem a gente vai entrevistar aqui. A gente estuda muito, você em casa não sabe, mas a gente estuda muito o tema, porque muitas vezes a gente não sabe o que vai ser falado. São temas, às vezes, assim, fora da minha área médica, isso, que eu vou, às vezes, trazer um profissional que não é médico e certos assuntos eu vou ter que falar como médico. Então, temos que estudar e olhar, atualizar o assunto. Como esse tema de hoje. É um tema que no começo eu fiquei um pouco até preocupada de trazer até você em casa, porque não é um tema leve, é um tema pesado. Mas aí eu fui estudar, fui ler o Scudeler também, e a gente chegou à conclusão que realmente a gente precisa falar. Obrigatório, Cris. Obrigatório. É um tema que eu acho que a mídia fala pouco, talvez com medo também, mas eu acho que são informações que precisa ser passada para você em casa. Não só relacionada às nossas crianças, mas você, mulher. Então, esse é o tema hoje do Bela Saúde. A gente vai falar, são 2 blocos. O primeiro bloco a gente vai falar sobre a violência com crianças e adolescentes. Então, isso pode estar acontecendo com você na sua casa e você não perceber. Ou você pode ter uma conhecida que se percebeu que a criança mudou, que ela está triste, e você não saber o que está acontecendo. E o número de crianças que sofrem violência é muito alto. Eu estava vendo um trabalho, no Datafolha até, que a cada hora, olha que absurdo, Scudeler, a cada hora, 4 crianças, não só meninas, 4 crianças podem estar sendo violentadas. E lembrar então, que assim, nesse momento, pode estar sendo uma criança violentada e os pais não saberem. Então, isso é realmente algo pesado, forte, que precisa ser falado. E também lembrar que crianças menor do que 14 anos... Isso acontece, essa 14 horas, e agressão física, não é nem agressão de redes sociais, agressão física com criança com menos de 13 anos. Então isso é realmente muito pesado, muito importante ser divulgado. E perigoso para uma família, né? Porque é um trauma que a criança leva para o resto da vida, né? E também nós vamos falar sobre mulheres que sofrem violência, não só sexual, violência financeira, que a gente fala, violência no trabalho. É porque muitas vezes a agressão não é só física, é agressão moral, agressão psicológica. Então tem vários tipos de agressão. Tem várias formas de agressão. Nós vamos trazer um psicólogo, o Renan Vicente, que é psicólogo aqui em Matão, também dá aula em Taquaritinga, e vai tirar as nossas dúvidas, vai atualizar esse assunto para nós, assunto importante e necessário ser falado, Cris. Vai ser um bate-papo aqui que você em casa precisa prestar atenção, se informar, como nós aqui. Nós aprendemos muito com esse tema. Agora, nós vamos para um rápido intervalo. Não saiam daí, voltamos já já. Laboratório São Francisco. Confiança e credibilidade em diagnósticos laboratoriais. Tem como política da qualidade prover soluções cada vez mais completas e integradas para a gestão da saúde e o bem-estar das pessoas, prezando pela qualidade no atendimento e com a mais avançada tecnologia e gestão laboratorial, garantindo melhor e mais seguro serviço em análises clínicas. Laboratório São Francisco. Excelência em diagnósticos laboratoriais.
A violência doméstica, que pode acontecer dentro de casa ou no vizinho, é a mais oculta de todas as agressões. A violência doméstica, para muitos, ocasiona todas as outras formas de agressão. Ela pode ser classificada em negligência ou a omissão ao cuidar. Violência física, ação que machuque alguém intencionalmente por uso de força física ou de um objeto. Violência sexual, que pode se manifestar com ou sem contato físico, com ou sem força física. Violência psicológica, entre outras. Estamos aqui de volta no Bela Saúde com esse tema hoje, é um tema um pouco tabu, né? Mas nós temos que falar. Não importa, a gente sabe que a violência contra a criança, contra adolescente é alta, né? Os índices, números. Mas isso não importa se é alto, não deveria acontecer. Não importa se a criança é rica, se a criança é pobre, se é menino, se é menina. Isso não deveria acontecer. Mas é uma coisa que está acontecendo, cada dia aumenta mais, não só a parte física, mas também as redes sociais também, hoje tem essa violência contra a criança, né? E para falar sobre isso, nós estamos hoje aqui com o psicólogo Renan Vicente, daqui da nossa cidade de Matão. Primeiro eu vou dar boa noite para o Scudeler, né? Scudeler, que bom, né, que recebeu o Renan aqui para falar um tema que é considerado, assim, tão difícil falar. Cris, um tema sofisticado, complicado de falar até na mídia, mas necessário, porque nós estamos numa população que vem sendo agredida. E quando agride mais criança, ou mesmo mulher, ou outras, qualquer pessoa, eu acho que tem que ser falado para a gente entender e tentar ajudar quem está sendo agredido, vamos falar dessa forma, seja psicologicamente, seja fisicamente. Temos que ter armas para ajudar e tentar evitar isso. E para falar disso, eu gostaria que o Renan, que é psicólogo, se apresentasse falando um pouco do seu currículo e o que você faz e motivo de você estar aqui no programa. Boa noite, Cris, Scudeler. É um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite, a oportunidade para a gente estar falando desse tema que é um tabu, é mito, mas é preciso desmistificar, levar informações de forma a desconstruir informações erradas, errôneas, para construir informações que ajudem os pais, amigos, professores a identificar e lidar com esse caso, né, que é a violência sexual infanto-juvenil. O Renan, quando eu até pedi para você, Renan, me manda seu currículo. Nossa, eu fiquei assim, assustada, admirada, bati muitas palmas, que eu falei, meu Deus, tão novinho, com um currículo tão extenso e tão bom. Fala um pouquinho, eu vi que se você está em São Carlos, dá aula em Taquaritinga, fez várias especialidades, o pessoal em casa fala, nossa, aquele jovem sabe. Gente, sabe muito. Fala um pouquinho do seu currículo aqui pra gente. Tá certo, obrigado pelo elogio, né? Obrigado. Bom, tudo começou quando eu atuei no Conselho Tutelar. E aí a gente atende, na verdade, o Conselho, situações de violência sexual, né? E aí aquilo me incomodou. E aí foi quando eu fiz um projeto, apresentei e entrei como mestrando na Unesp. E de lá para cá eu fui me aprofundando na temática, estudando, confeccionando artigos, participando de palestras, congressos. E aí, para o doutorado, eu queria devolver para a sociedade um estudo, algo para que os profissionais consigam trabalhar diante dessa situação. Foi quando eu pensei e elaborei um projeto para confeccionar e validar uma cartilha multidisciplinar que vão apoiar os profissionais nessa situação. E aí de lá para cá eu vim me aprofundando, trabalhando. Eu sou especialista em atendimento psicossocial a vítimas de violência pela UFSCar, faço parte também do projeto de pesquisa Saúde e Família. Paralelo a isso também ministro aula para o curso de psicologia.
faço consultoria, presto consultorias e atendo na clínica também. Um currículo tão bom no menino tão jovem, né, Scudeleri, que sabe muito. Eu falei que eu estava estudando para poder vir aqui conversar com ele, e eu vi que é um tema assim, bem profundo, difícil, mas também cheguei à conclusão que quanto mais as nossas crianças, os professores, os pais, principalmente as crianças e adolescentes, mais eles são informados, mais eles vão estar capacitados para falar o não, para se defender. Então, muitas vezes tem aquele tabu na escola também de não querer falar sobre esse assunto, mas uma criança que ela sabe das consequências, que ela sabe do perigo, ela vai estar mais preparada para falar o não na escuta, né? Cris, vale a máxima. Informação e cultura é tudo. Então a gente tem que informar e educar para que possa ter defesa, seja ela intelectual, seja ela física, para você saber o que fazer diante da situação. Mas antes de você quiser fazer a pergunta aí, mas eu queria que o Reuel colocasse uma imagem para a gente na TV. Agora você pode perguntar para ele. O que é violência sexual contra criança e adolescente? Porque parece tão evidente, mas uma lógica. Mas acho que não só sexual, uma violência contra criança e adolescente do modo geral. Eu acho, né? que pode ser sexual, psicológica, que entra tudo num pacote aí, né? Sim, a violência sexual, a gente tem aqui na TV algumas características que elas podem se fazer presentes. Ela é dividida na intrafamiliar, extrafamiliar e exploração sexual. Então, a intrafamiliar, a criança ela tem um vínculo com o autor dessa violência, né, que seria o tio, o avô, o padrinho, o padrasto. A extrafamiliar é alguém que a criança ela não tem esse vínculo tão próximo como o intrafamiliar. E a exploração sexual, crianças e adolescentes são recrutados e selecionados para trabalhar no mundo da... não se fala prostituição, tá? Crianças, elas não se prostituem, elas são exploradas sexualmente, né? Então, elas são exploradas com o intuito de ganhar dinheiro e repassar para esse explorador. E aí nós temos alguns tipos, né, que a violência pode ser manifestada. Temos a física, quando há uma marca evidente no corpo da criança, né? Então, geralmente, marcas de cigarros, hematomas, batidas. Nós temos a psicológica, que os adultos acabam fazendo um jogo psicológico, colocando a criança contra a parede. Se você falar, eu vou matar, por exemplo, a sua mãe. Se você falar, a vovó vai embora de casa. E a criança, com medo, ela não revela a situação que ela está sofrendo. Temos a negligência, né? Então, a negligência, é importante a gente dizer que, por exemplo, uma criança que vai para a escola com, por exemplo, um uniforme um pouco sujo, uma única vez, isso não é uma negligência. Contudo, se essa criança ela passa aí toda vez com esse uniforme sujo, isso passa a ser uma negligência, né? Então, quando os pais eles não acompanham diretamente os seus filhos em todas as esferas, isso se torna uma negligência. E a sexual é a violência que ela pode ser com toque, sem toque, não necessariamente com conjunção carnal, e, por incrível que pareça, grande parte da violência, ela não deixa marcas, né? Ela não deixa marcas na criança, que já é um jogo até mesmo do autor de violência para que ele não seja detectado. Aí nós estamos falando, você chegou até na violência tendo um agressor. Agora, o que a gente está vendo muito, as crianças, principalmente adolescentes, nas redes sociais, com mania de postam dancinhas, algo que se acha inocente. Isso também acaba gerando essa violência sexual, psicológica também, sem a criança ou sem o adolescente perceber. E acaba até os pais sendo negligentes, porque não estão acompanhando os filhos. Eu sei que é uma confusão de pensamentos, mas por não estar acompanhando os filhos nas redes sociais, hoje em dia, você acha que ela é realmente um perigo?
Os pais são responsáveis, né, pelos seus filhos. Então, eles devem supervisionar o que os seus filhos fazem durante ali o uso da internet, durante o uso do celular, né? Então, não cabe aquela frase, mas é a privacidade do meu filho. Não, você precisa supervisionar, é você quem dá o celular, é você quem paga a internet. Então, você precisa supervisionar o que o seu filho está fazendo, com quem ele está falando, conversando. Então, as pessoas acabam aí dizendo que essa dancinha, essa exposição seria, ela está chamando atenção, ela está querendo. Não. Muitas vezes a criança ela não sabe o que ela está fazendo, né? Então, por exemplo, uma criança de 11 anos, que a mãe coloca uma saia nela. E aí ela não tem, o comportamento dela não acompanha o cognitivo dela, né? Então, no sentido dela sentar e saber que ela tem que cruzar as pernas para que não seja exposta as partes íntimas dela. Então, a criança ela vai sentar, ela vai ser criança, ela vai ficar com a perna aberta. Então, os adultos precisam se policiar, né? As mães precisam se policiar com as roupas e saber que a cada idade, cada desenvolvimento da criança, ela precisa passar por por uma determinada educação, né? Então, a gente vê adultizando a criança, muitas crianças com roupa de adultos, óculos, como um adulto. Então, isso a gente faz o quê? A gente acaba tirando a oportunidade daquela criança de ser criança, violando o direito dela, que é ser criança. Então, é importante os pais sempre supervisionar o que os filhos estão fazendo, né? Até mesmo a roupa que ele está comprando, né? E conversar com os filhos. Olha, no momento você não pode usar, mas vai chegar um momento que você vai poder usar, mas a gente precisa tomar cuidado com algumas roupas, dar referências para essa criança. E as crianças também, nós falamos agora nas redes sociais, e que nosso tempo aqui é meio curto, a gente vai tentar abranger tudo. O que eu estou vendo, que está tendo um aumento nas escolas de ex-alunos que chegam e cometem violência com armas, né? E uma coisa que, para nós aqui do Brasil, era algo que a gente não imaginava, só vê em filme. Essa violência nas escolas realmente está aumentando, Rina? Por que será que está aumentando isso? Por que essas crianças, adolescentes, estão agindo desse jeito? Tem alguma explicação isso? É claro que a mídia, ela acaba reforçando isso, né? Então, a gente pode ver exemplos de reality shows que as relações entre eles é de extrema violência, né? Então, a gente vê alguns candidatos que até ganham, que tiveram um comportamento de violência do primeiro momento que entrou até o último momento que ficou. E o número de votos que deixaram eles lá, eu penso que é uma fotocópia da sociedade, né? Então, é como se estivesse naturalizando a violência. A gente sabe que tem bastante crianças que precisam de um olhar para a saúde mental, sofrem bullying. O bullying, você acha que o bullying é uma forma de violência? Sim, é uma violência. E gera violência, porque a criança que geralmente sofre o bullying, fica mais agressiva. Ela vai ser mais agressiva, né? Muitas vezes a criança ela não tem um repertório comportamental para lidar com determinada situação, né? Então, de repente, dentro da casa dela, ela só vê os pais resolvendo o problema por meio da briga, discussão, gritos. Quando ela chega no ambiente escolar, ela não tendo esse repertório, ela vai resolver da forma como ela vê e como ela aprendeu. Importância de ter um psicólogo, assistente social nas escolas para trabalharem isso com as crianças, né? Para colocarem, mostrarem outras referências que não só a briga, a agressão resolve problemas, mas o diálogo. Numa escola, quando a gente vê uma criança mais agressiva, que fala mais palavrão, vamos assim falar, eu acho que esse é um caso para se pensar em agir do ponto de vista psicologicamente.
Também, a gente não, o psicólogo ele não vai fazer sozinho, é importante que ele trabalhe com outros profissionais, né, discutindo o caso, para que todos falem a mesma língua, para que todos, cada um dentro da sua área, faça o seu melhor para que aquela criança, ela deixa de apresentar aquele comportamento, né? Então é importante que o psicólogo trabalhe repertórios comportamentais, orientar os pais, né? Então é importante a gente sempre trazer os pais. A gente não consegue trabalhar a criança sem os pais ou uma rede de apoio responsável. O Renan, né? Esse que causa o bullying, ou vamos chamar esse abusador, qual que é o perfil dele? Tá, a gente está falando de uma criança, né, ou um adolescente, né? Então ele sempre vai usar a gente fala piadas, né, apelidos. A intenção dele ali é tirar a paciência do outro por meio do xingamento, de apelidos. Muitas vezes é uma forma dele lidar, ele quer trabalhar algo, ele não consegue, então ele coloca isso, ele transfere para outra criança algo que ele está vivendo. Então, de repente, a gente precisa ver se não é um pedido de socorro. O que tem por detrás dessa violência? Então, eu estou falando do agressor, né? Desse agressor. Aí essa criança, do agressor que está cometendo bullying. Qual seria o perfil dele? Esse agressor, não, ele falou, chega com piadas. Na verdade, assim, a gente vê muito acontecendo na escola. Então, eu estou dizendo da criança ou adolescente que faz isso com um amiguinho. Então, é importante que a gente perceba e avalie se isso não é um pedido de socorro, é uma reprodução de algo. Né? Então, será que ele também não está sofrendo isso e ele está reproduzindo com o outro? Porque se a gente pensar que ele é um autor, a gente acaba colocando ele numa posição que não é para colocar. Ele também precisa de ajuda. Precisa. O artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz assim, que sempre que os direitos das crianças forem ameaçados ou violados pelo Estado, sociedade, na falta, abuso dos pais, do responsável, ou por sua conduta, será aplicado as medidas de proteção que está lá no 101. Então, esse adolescente também precisa de um apoio, ele precisa de um acompanhamento de vários profissionais, para que ele consiga, de repente, trabalhar isso. E as escolas hoje, depois desse aumento que teve, né, de crianças, de adolescentes, atacando escolas, mesmo com arma, né? Você vê que, e geralmente quem faz isso são adolescentes, ex-alunos que sofreram bullying. As escolas hoje estão tomando alguma atitude, estão melhorando, estão vendo mais o que está acontecendo, prestando mais atenção para evitar que isso aconteça? Como que está hoje? A escola, né, vamos pensar nas escolas estaduais, elas não têm tanto respaldo, né? Então nós sabemos que o grande violador hoje de direito é o Estado, né? Então o Estado não dá condições para as escolas de ter uma segurança, né, de ter mais materiais pedagógicos, formas diferentes de ministrar as aulas. Então, se a gente for colocar muita responsabilidade para a escola, a gente também vai gerar como se fosse culpa, né? Como se a escola tivesse que resolver. E quando, na verdade, ela também precisa de um auxílio, né? Então, eu vejo que as escolas, dentro do que elas podem, das possibilidades delas, elas estão fazendo, né? Então, fazendo palestras, conversas com os pais, elas chamam psicólogos para fazer uma dinâmica, uma palestra, né? Com o intuito de trabalhar essas questões com as crianças. Porque não é fácil. Teve aquele na creche, quem chegou, né? Isso, porque são muitos problemas. Eu acho que é um assunto bem extenso. Bem extenso e precisa ser falado mais. Precisa ser falado muito. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não saiam daí. Nós vamos voltar agora, nós vamos falar contra a violência contra a mulher. Voltamos já já, não saiam daí.
Saúde não espera. Contrate já seu H-Saúde com carência zero. Carência zero para consultas e exames simples em todos os planos. Precisou? Já pode usar. H-Saúde só cresce. Unidades em Matão, Araraquara, Américo, Itápolis e Tabatinga. Contrate agora 0800 041 6595. Carência zero H-Saúde. Porque saúde não espera. H-Saúde. ANS 41649, dígito 5. Depois desse vídeo, que em 1 minuto diz tudo que você, mulher, precisa saber o que é uma violência contra nós, mulheres. É algo que é um tabu ainda, mas precisa ser falado, precisa ser divulgado. Nós estamos em julho, mas agora em agosto é o mês da prevenção contra a violência contra a mulher. É isso, Renan? Sim, sim. É um mês em que a sociedade se mobiliza para falar sobre a violência, né? Embora a gente tenha um mês que foi escolhido, é importante que a gente fale de janeiro a janeiro, né, sobre esse tema. Então é importante falar sobre esse assunto, sim. Renan, o que é? É evidente a resposta, mas acho que tem que falar. A violência contra a mulher. O que é isso? Eu acho que o vídeo é autoexplicativo, mas sempre é bom frisar, falar. A violência contra a mulher, muitas vezes ela começa de uma forma muito sutil, e a mulher ela não percebe que aquilo que está acontecendo é uma violência. As mulheres imaginam que a violência ela só foi violência na agressão, mas a violência ela sempre ela começou lá atrás. A violência física é só a consequência de determinada situação. A violência é psicológica, ela é patrimonial, ela é física, ela também é a negligência do autor para com a mulher, né, nos cuidados. Então, ela pode ser manifestada de várias formas também. No caso da violência, por que você acha que acontece essa violência contra a mulher? Tem uma explicação? É porque a mulher é brava com o marido, alguma coisa dentro de casa? Por que acontece essa violência? Nós temos alguns mitos que circulam na sociedade, né? Então, melhor com ele, ruim com ele, pior sem ele, briga de marido, mulher não se mete a colher, ela que provocou. Então isso só coloca a vítima como uma culpada, que é esse o objetivo do autor. Então a violência ela acontece porque muitas vezes o homem ele não consegue lidar com as suas emoções, com os seus problemas, e ele acaba descontando na mulher. Então é importante a gente pensar também no autor, para a gente trabalhar uma psicoeducação com ele, formas de trabalhar, de lidar com as situações. Então a gente vê também homens que cresceram vendo o pai agredindo a mãe, brigas. Não que isso seja algo padronizado, todos serão assim, mas é um indicador para que ele resolva as coisas também da mesma forma que ele viu. É a referência que ele tem. Como, Renan, que essa violência, para a gente deixar claro para o telespectador, muda, impacta, altera a vida dessa mulher?
Porque você falou até da psicológica, da econômica, ela tem vários tipos. Então, como é que isso vai mudando a vida dessa mulher? Essa mulher, ela vai ficar isolada, elas acabam tomando remédio para dormir quando ele está em casa, ela deixa de se cuidar, né? Então ela não vê, porque eles usam, você é feia, ninguém vai te querer, só eu te quero. Então ela vai internalizando isso e ela vai acreditando nisso tudo. Eu vi também uma reportagem que o agressor consegue fazer com que a mulher se sinta culpada da agressão, né? Ela mesma fala, eu tô apanhando porque eu mereço, né? Porque eu fiz algo de errado, não é isso? É um jogo psicológico, né? Sim. E aí, né, só para eu concluir, a gente não vê uma questão, a gente vê biopsicossocial e espiritual, e todas essas áreas elas acabam ficando prejudicadas, né? Então o biológico muitas vezes começa a surgir alguma doença, surgir alguma coisa, o psicológico, a depressão, a ansiedade, o físico, né, as marcas das agressões, o social, então ela deixa de ter o prazer ali de estar com os familiares, amigos, que isso também é um jogo do autor, né? E por exemplo, o autor, ele é uma pessoa que todo mundo gosta. Ele é uma pessoa maravilhosa. E isso é um jogo. Ele precisa vender essa característica para que as pessoas não descobrem que ele é um autor. Então ele é capaz de falar, olha, eu não aceito a violência, isso jamais. E quando essa mulher, ela quebra o silêncio, procura por ajuda, as pessoas falam, como assim? Acha que ele vai fazer isso? Você está inventando. Mas isso é um jogo dele para colocá-la como culpada. E quando essa mulher ela procura, por exemplo, a Delegacia de Defesa da Mulher, é porque ela já fez de tudo dentro dela para que resolvesse a situação. Então a última alternativa dela é procurar a delegacia, considerando que a família muitas vezes não apoiam a decisão dela, não acredita nela. E se o delegado, que é o primeiro operador de direito no momento, não tome as medidas cabíveis, a gente fala que instala na mulher o desamparo apreendido. Então ela não procura mais por ajuda porque ela fala assim, não vai resolver, não vai dar nada. Né? E aí a gente vê o que aconteceu com a história da Gravelina, né? Um caso que aconteceu em São Carlos. Essa mulher, ela pediu ajuda para todas as políticas públicas, ninguém acreditou nela, houve aí uma omissão das políticas públicas dos profissionais em geral, até que um dia o vizinho não escutou o bebê chorando, chamou a viatura, a polícia, e ao chegar lá o policial viu ela morta já há 3 dias e o bebê mamando, né, nela. Então é preciso acreditar, é preciso ajudar, é preciso ser uma rede de apoio para essa mulher. E há o mito, né, de que se ela quisesse ela terminaria, ela tá porque ela gosta, né? Muitas vezes ela, por não ter essa rede de apoio e pensando no filho, ela acaba se sujeitando a isso. E Cris, acho que ele está falando uma coisa e a gente tem que falar. Renan, por que esse assunto é tão relevante? Porque não é um caso isolado São Carlos, um caso isolado X. São muitos casos que vão se repetindo, né? É uma estatística de cada 30 pessoas, mulheres que a gente vê, 10 já sofreram algum tipo, Sim. Falando em mundo, de tipo de agressão, né? E muitas vezes, né, o pessoal acha, mesmo você em casa, você pode achar que isso acontece muito longe de você. Isso acontece, muitas vezes falam, acontece em lugares que não têm recursos, em mulheres mais simples, que não tem como socorrer. Não. Hoje a gente vê na mídia, né, até pessoas famosas que chegam na mídia expondo o seu companheiro que foi um agressor. Então, hoje em dia, você vê que as coisas estão acontecendo muito mais próximas da gente do que a gente imagina. Melhorou muito a liberdade de expressão, né, Cris? Como, Renan, que uma pessoa
tem que denunciar essa violência acometida contra a mulher? Acho que é importante para explicar, porque vai que algum caso está assistindo ou está sofrendo uma isso mulher que nós está estamos sofrendo falando, em casa, falando, nossa, como que eu posso procurar ajuda? Como é que eu posso procurar ajuda? Ela pode procurar as políticas públicas para notificar e a denúncia ser registrada na Delegacia de Defesa da Mulher ou outra delegacia, caso a cidade não tenha. Tem algum número que ela possa ligar? Porque de repente a pessoa não pode ir lá fisicamente. O 180 é um número... Ela pode ligar no 180, no Disque 100, né? Então ela pode fazer... Disque? 100, que é do Direitos Humanos então, da Mulher. No telefone, ela, por exemplo, o 180 é uma ligação, ou... 100, 100. Ah, 100, isso. Tá. E aí, quando ela procura, por exemplo, a Delegacia de Defesa da Mulher, ela vai ser amparada pela Lei Maria da Penha. Então, medidas de proteção serão aplicadas com o intuito de afastar o autor do lar, né? E aí, a gente sabe que um simples papel, ele não impede de que o sujeito pule o muro e mate a mulher. Então, há algumas cidades, inclusive Matão tem, um projeto em que eu, modéstia à parte, indiquei e foi aprovado na Câmara, que é Comando Maria da Penha. Visa a mulher, o objetivo desse projeto, desse projeto que foi aprovado, é que, por exemplo, a viatura, seja a Guarda Municipal, seja a Polícia Militar, está passando naquele bairro, passe ali e fala, olha, tá tudo bem, para que ela se sinta segura, para que ela se sinta protegida, né? Então a gente vê que esse projeto ele foi implementado em várias cidades e está dando super certo, né? Então a mulher precisa se sentir protegida. Ou caso ela não tenha onde ir, ele não vai sair de casa, a gente tem o Centro de Referência da Mulher, né? Não aqui em Matão, mas a gente, em outras cidades, a gente tem um centro de referência que acolha não só a mulher, mas também o filho, se ela tem. Bom, nós estamos falando de uma agressão já física, né? Mas existem outras agressões que não chegam a chegar na parte física. Quais são os tipos de agressão? Quais são os tipos de agressões? Que muitas vezes também a gente está falando, vamos supor, no trabalho, quando a mulher trabalha no local, principalmente quando é muito homem, ela trabalha, ela tem uma certa agressão verbal, acha que ela é inferior. Quais outros tipos de agressões que existem? Nós temos também o assédio moral, né, em que sempre o autor que coloca em prática essa violência, ele está numa posição acima da mulher, né? Então desqualifica ela, né? A gente vê muitas vezes até no salário há uma desigualdade. Às vezes a mulher ela desempenha a mesma função que um homem, muitas vezes até melhor, e o salário dela é bem baixo. E é uma agressão isso. E é uma agressão, né? Então é importante que ela leve para o superior isso, só que muitas vezes ele também usa do jogo. Se você falar, eu te mando embora. E essa mulher tem filho, paga aluguel, ela tem uma vida, ela depende, ela tem os seus compromissos e ela acaba se sujeitando àquilo para poder manter a vida dela, né? E aí, o que vai acontecendo? Quais as consequências? A depressão, a ansiedade, né? E aí ela sai do serviço, ela se vai passar por um psicólogo para ter ali uma avaliação psicológica, vai entrar com um advogado para ter, de repente, entrar com uma ação de nexo causal, né? Que aí ela tem que provar que ela sofreu, né? Então eu atendo também adultos que procuram por uma avaliação psicológica para provar que desencadeou uma depressão, uma ansiedade em decorrência do tratamento do assédio moral, porque não acreditam, né? Então, além disso tudo, a mulher tem que provar que ela foi vítima, né? E muitas vezes ela acaba só piorando o quadro dela. Eu me lembro, Cris, queixa até do pessoal relacionado mais a esse grupo que foi formado durante a pandemia.
os casos aumentaram muito porque o isolamento social e ficar dentro de casa, ou com esse agressor, ou as pessoas convivendo mais ali com essa dificuldade que virou também econômica, aumentou muito esses casos. Então, os casos de agressão aumentaram muito durante a pandemia. E é verdade, Renan? Você acha que aumentou? Não, aumentou. Aqui em Matão a gente tem estatísticas, né? Uma pessoa da Delegacia de Defesa da Mulher fez esse levantamento, que foi a partir disso que eu montei o projeto, que foi aprovado, porque a gente precisa ter indicadores, né? Então, os indicadores, eles mostraram e mostram que houve sim um aumento. Esse aumento pode ser também... grande parte da população, dessas mulheres, não tem acesso à internet, não sabe, de repente, como fazer uma denúncia, um boletim online, né? Outras se depararam com as portas fechadas, né? E aí, não tendo rede de apoio, não tendo aonde correr, elas ficaram presas fáceis, né, dos agressores. Bom, se nós falamos, passamos por cima, já veio aqui no programa a advogada Cris Piva, né, que falou um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha. Mas muitas vezes em casa, apesar de que todo mundo acho que já ouviu falar um pouquinho dessa lei da Maria da Penha, que é uma lei que foi feita de uma farmacêutica, inclusive bioquímica, que levou a agressão do esposo, acho que 1980 e pouco, não lembro a data, e não tinha como sair de casa, ela tinha que ficar em casa, e depois só que ela batalhou até o Brasil em 2002, se não me engano. 83 Em 83 ela levou agressão. 2002. Em 2002 o Brasil levou uma advertência porque não tinha ainda, né, leis que protegiam a mulher. Mas a lei só foi aprovada mesmo em 2006, que acho que foi subscrita, né? Então, isso para você em casa saber o que é, e isso é a proteção da mulher, essa lei, a Maria da Penha. Então, realmente veio para ajudar todas as mulheres, né? Então, é uma lei que vai te proteger em casa, então não tenha medo, né? Quais outras violências, nós falamos da violência do homem contra a mulher, falamos da violência no trabalho. Existe algum outro tipo de violência que a mulher não perceba que ela pode estar sofrendo? Redes sociais existe? O que tem mais contra a violência contra a mulher, que a gente não falou aqui ainda? Nós podemos falar sobre a violência financeira, né? Então, o homem, ele não deixa a mulher saber quanto entra, quanto está saindo de casa, ele fica ali no domínio do dinheiro, e a mulher toda vez precisa pedir, olha, eu preciso de uma roupa, eu preciso disso, e ele no controle. Muitas vezes ela trabalhando e tendo que dar o dinheiro para ele. Nós temos o patrimônio, né? Então ele pode danificar objetos, até mesmo bater em animais, sabendo que o filho ou ela gosta, né? Com o intuito do quê? De agredir ela, né? Nossa, isso é interessante, você falou. Muitas vezes ele pode não agredi-la diretamente. Mas vai pegar o seu bichinho de estimação, o seu pet. Para mexer no emocional dela. Olha, isso é muito maldoso, hein? Maldoso, hein? Isso é uma agressão, né? Que a gente não imagina. E assim, eu sei que o nosso tempo está findando, mas é importante dizer que eu não disse que grande parte dos autores de violência, eles não têm a pedofilia. Eles são autores situacionais, né? Então, na ausência de, por exemplo, uma mulher ou sob efeito de alguma droga, ele perpetra, ele coloca em prática a violência, né? Então, muitas vezes a gente pensa que tem algum transtorno, e quando, na verdade, ele não tem nenhum transtorno. Então muitas vezes vai ser avaliado e não vai encontrar nenhum transtorno. Não. Você não vai achar nada nele que possa justificar aquela queixa sobre ele. Ele não tem. E mesmo que ele tenha, por exemplo, o transtorno de pedofilia, não significa que ele não vai receber a punição. Ele vai receber, mas não, por exemplo, um tempo maior, e ele vai receber o atendimento psicológico. No caso de pedofilia,
E eu estava lendo, nem todo pedófilo chega a ser violento, né? Muitas vezes eles não são violentos. Né? Não. Eles iniciam com calma, então eles mapeiam uma região, né? Então eu vou aqui colocar alguns critérios que é um pouco mais rápido, né? A gente está com tempo, né, fim. Ele procura pessoas, crianças de mães solteiras, criadas por mães solteiras, sem pai, carentes. Esse é o perfil. Isso, esse é o perfil. Carentes, tanto financeiramente como de afeto, de atenção, mães que trabalham o dia inteiro, né? Muitas mães que sai de casa às 6, volta às 8, ele se coloca muito solícito, né? E a mãe, às vezes, olha, eu tenho ele primeiro conquista a confiança da mãe. Então ele não dá atenção para a criança a princípio. Quando ele vê que ele conquistou a confiança da mãe, então ele passa então a tentar conquistar a confiança da criança. E a criança, sabendo que a mãe confia nele, fica mais fácil dele conseguir a confiança. E aí a mãe, vendo que ele é solícito, bonzinho, pede, e ele além de pegar na creche, ele faz uma comida, ele faz um agrado. Então esse processo pode durar, que se chama aliciamento, de 2 meses, 3 meses a anos, né? Até ele concretizar. Então, ele começa a fazer testes para ver se a criança não fala a verdade. Então, ele comenta algo ali. Se a criança não falar para a mãe, ele então continua. Se a criança falar, então ele para e vai para uma outra criança, porque ela vai contar. Por isso a importância da gente falar sobre com as nossas crianças. Por isso é bom a criança saber, né, ser informada para ela poder falar. E aí ele vai utilizar, olha, se você contar, você vai sofrer a punição, porque nós temos diversos segredos juntos, sua mãe não vai acreditar, a culpa foi sua, você gostou, né? Então a criança, ela por ter sentido cócegas, né, ela é um ser humano, essa cócega não quer dizer que ela gostou, mas Mas era o medo dela, né, de falar. É involuntário, o nosso corpo responde involuntariamente. E ela não entende, não sabe. Ela não tem noção, ela não sabe, e ele usa isso dizendo que ela gostou. E por ela não saber, ela se arrepiou, ela acha que ela gostou, mas é uma resposta involuntária, né, e aí se instala a síndrome do segredo, né? Então, essa criança, ela vai guardar, e aí o comportamento dela vai alterar na escola, em casa. Se ela era uma criança que ela tinha uma boa relação com as outras crianças, ela então passa a não ter, a se isola. Se era uma criança que tinha notas boas, há um declínio no rendimento escolar, né? Então, ela passa a apresentar diversos comportamentos que é importante a gente observar, por que ela está assim, o que está acontecendo por detrás desse comportamento, o que tem. Todos, né? Muito importante, Cris. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não saiam daí. O Hemocentro de Ribeirão Preto trabalha para salvar muitas vidas através da doação de sangue, mas não conseguirá sem sua ajuda e seu apoio. Convide seus amigos e familiares para doar sangue e garantir que mais vidas sejam preservadas. Agende sua doação pelo site hemocentro.fmrp.usp.br. Mais informações pelo 0800 979 6049, de segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas. O Hemocentro de Ribeirão Preto conta com a sua ajuda. Apoio TVM. Raízes, farmácia de manipulação. Há mais de 30 anos no mercado, é sinônimo de credibilidade e sofisticação. Atuando com o que há de mais moderno e com ativos da mais alta qualidade quando o assunto é manipulação de fórmulas. Com uma equipe altamente qualificada, garantindo sempre qualidade, segurança e eficácia em nossas formulações. Além disso, também oferecemos uma variedade de produtos personalizados para você ou para presentear alguém especial.
O nosso objetivo é fornecer a cada paciente atendimento exclusivo, promovendo saúde e bem-estar a você, nosso cliente. Somos a Raízes Farmácia de Manipulação. Estamos de volta no Bela Saúde, nesse assunto que é tão importante para você em casa, você que é mãe, você que é responsável. Ensina seu filho, informe seu filho para ele poder aprender a dizer não, aprender a te contar as coisas, que ele não tenha medo de você, mãe. É um assunto que precisa ser falado, mas nosso tempo aqui está curto, né, estudante? É sério, é importante falar. E Renan, nós estávamos falando, e apenas homens são agressores? As estatísticas apontam que 87% a 90% são pessoas do gênero masculino. A grande maioria. Isso. Mas não significa que mulheres não abusam, não violentam crianças. Sim, mas com em menos proporção. Uma proporção menor. Você vê que realmente as coisas estão aí, a gente precisa informar, as escolas precisam, os pais precisam. Mas precisa ser falado e precisa ser instruído. Pais, prestar atenção se mudou o comportamento do filho ou da filha, se ela está mais quieta, deve ter algum motivo. Às vezes é um bullying na escola, às vezes é uma coisa mais séria, às vezes é a babá, às vezes é o tio, a tia, alguém de casa. Então você não sabe. Precisa lembrar que isso existe. Não precisa ficar falando para a criança, mas precisa lembrar que isso existe para ver se isso está acontecendo na vida de alguém da família. Bom, agora nós vamos agradecer muito a presença aqui do Renan, foi muito bom, vai voltar, porque você viu, não deu pra gente falar tudo aqui. Faltou muita coisa pra falar. Faltou muita coisa, é um assunto e o Renan fala muito bem, ele é muito tranquilo, ele coloca de um jeito que não fica leve, apesar de ser um tema tão tabu, tão pesado, você consegue passar isso de uma forma leve, isso é muito bom. Que bom, obrigado. Então, deixa um recadinho para aquela pessoa que está em casa nos assistindo, para não ficar tão assustada, a quem ela pode procurar ajuda se estiver precisando. Procurem os órgãos públicos de Matão, as políticas públicas, relate, converse, a gente tem profissionais capacitados, preparados para atendê-la, para fazer um acolhimento, e fale. Não guarde esse segredo. Fale, revele, liberte-se dessa violência. Bom, agora, o pessoal em casa fica esperando, Renan, o sorteio. E hoje nós vamos sortear, gente. Eu fui na Raízes hoje, quero até deixar aqui. Olha que lindo esse sabonete, todo artesanal, feito pela Raiz. Eu fiquei encantada. Aí eu falei para as meninas, eu posso sortear um? Elas falaram, pode. Achei lindo, lindo, lindo. Ele é um sabonete esfoliante. E é de Sweet Home com bambu. Gente, é muito gostoso, é muito legal. Tudo da Raízes. Nós vamos sortear. Então, eu vou pedir para o Renan me ajudar no sorteio aqui. Olha, Renan. Lá no fundo, Renan. Vira, gente, mexe. A Raiz, eu fui lá hoje, tá com cada fragrância, cada coisa linda. Para você presentear. Vamos ver. A Elisângela Luiz Branco. A Elisângela é cliente Raízes. Parabéns. Ela ganhou um sabonete esfoliante que é uma delícia. Parabéns, Elisângela. Parabéns por você ser cliente Raiz. Eu também sou cliente Raízes. Procure lá. Procure lá, tá bom? A gente vai entrar, as meninas vão entrar em contato com você. Então, vou deixar agora o Scudeler terminar o Bela Saúde, mas antes de terminar, quero já convidar você para o próximo Bela Saúde. A gente vai estar aqui falando de um tema que está todo mundo me procurando, fala quando você vai falar sobre isso, muitas dúvidas sobre vacinação, se deve vacinar ou não, se tem na rede pública ou se não tem, como acontece, por que está matando crianças, sobre meningite. Então, no próximo Bela Saúde, a gente vai estar aqui falando com esse tema, está muito em alta, muitas mães preocupadas, avós. Bom, acho que todo mundo está preocupado com essa meningite que está chegando. Infelizmente, Matão perdeu uma criança de 11 anos. Então, na próxima Bela Saúde, esse é o tema. Então, Scudeler, vou deixar você finalizar hoje. Cris, antes eu vou mandar um grande abraço para os meus pacientes, porque vários, doutor, lembra de mim lá no programa. Então é muita gente, muito nome, muito recado, então eu vou mandar um abraço geral para todos os pacientes. Lembro sempre de vocês, tá bom? Um beijão. Que nós tenhamos uma boa noite e uma semana abençoada.
Boa noite, fica com Deus. Até na próxima quarta-feira aqui no Bela Saúde.